Então, pessoal, de volta com mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de gestão de resíduos sólidos. A gente não vai falar de gerenciamento de resíduos sólidos. A gente vai falar de gestão de resíduos sólidos. Tem diferença? Óbvio. Gerenciamento de resíduos sólidos, todo mundo fala. Tá na Política Nacional de Resíduos, tem um vídeo sobre isso, ensina a fazer plano. Beleza. Gestão de resíduos sólidos é um pouco diferente. Gestão de resíduos é uma série de informações que você precisa ter para você tomar as decisões que você precisa tomar. Ou informar a quem vai decidir como isso vai ser feito. Quando a gente fala em gestão de resíduos sólidos, a primeira coisa que vem. Agora quem vai fazer pergunta sou eu. Você conhece o seu processo todo? Você já entrou na sua empresa e já olhou todo o processo, aonde o resíduo é gerado, qual é a matéria-prima que entra, qual é o resíduo que sai, como acontece o processo, existem outros resíduos gerados nesse processo, quais são os resíduos que são gerados na atividade e que não fazem parte do processo produtivo. Você tem isso na mão? Você conhece todas essas etapas? Esse é o desafio da gestão de resíduos, conhecer tudo isso. Esse é o diferencial. A grande surpresa que nós temos sempre quando vamos fazer isso é que tem muita coisa no processo que nós não conhecemos, que nós nem pensamos em momento algum que isso pudesse existir. E eu vou provar isso para vocês. Tem muitos resíduos que não aparecem ou que só aparecem quando eles viram um problema. Por exemplo, se a sua atividade tem uma estação de tratamento de efluentes industriais, de vez em quando não aparece um efluente lá para você tratar que ninguém sabe de onde veio? Aparece, né? Muito. Na sua central de resíduos, de vez em quando não aparecem umas embalagens que você não tem nem ideia? Ou quando ligam para você para perguntar o que vão fazer com os reagentes que venceram? Isso é gestão de resíduos. É ter as informações na mão. Qual é o seu diferencial? Saber o que fazer com tudo isso. Qual é o seu diferencial? Proatividade, sempre. Superar a expectativa de quem está me contratando. Superar a expectativa do meu cliente. Quando a gente fala em resíduo sólido, a gente só pensa naquilo que é produzido. E isso é comum. Você chega numa empresa, acontece comigo, não acontece todos os dias porque eu não entro em clientes novos todos os dias, mas se eu entrasse aconteceria. Você chega e pergunta, quais são os seus resíduos? O empreendedor ou a pessoa que está te atendendo vai dizer, eu gero sucata, empresa metalmecânica, eu gero sucata. Tá, e o que mais? Não, eu só gero sucata. Não, gente, a gente sabe que não é só isso, né? A gente sabe que tem muito mais coisa por trás. Mesmo que o cidadão só tenha uma prensa e ele estampe uma única peça, 24 horas por dia, 365 dias por ano, ele vai ter manutenção dessa prensa, ele vai ter panos de limpeza, ele vai ter varrição, ele vai ter óleo, ele vai ter embalagem de óleo, ele vai ter o EPI do cidadão que operou a prensa, então ele vai ter a lâmpada da sala onde a prensa está instalada, ele vai ter uma série de outros resíduos. Ele não gera só sucata. E essa é a abordagem que eu quero passar para vocês hoje. Eu costumo dividir os resíduos em 3 famílias, quando a gente fala em gestão. Nós temos os resíduos que são gerados realmente no processo, a sucata na estamparia, a borra de limpeza de um canhão de injetora, os galhos de um sistema de injeção de peças, o óleo de um setor de usinagem, sobras de alimento, cascas de alimento na indústria alimentícia, ou seja, aquilo que sobra realmente no processo produtivo. Nós temos o segundo grupo de resíduos, que são os resíduos gerados nas atividades consideradas periféricas. Quais são as atividades periféricas? Aquelas que não estão relacionadas diretamente com o produto final. Ou seja, o efluente do banho das peças que vão montar o produto, o que sobra da cabine de pintura, essas atividades que eu desenvolvo elas para fazer o meu produto, mas elas não estão relacionadas.
elas só subsidiam que o meu produto seja concluído. E o terceiro grupo nessa história toda são os resíduos que não estão relacionados com o meu produto. Eu vou ter resíduos administrativos, são os resíduos que eu gero independentemente do produto que eu estou produzindo. Então eu vou ter resíduos administrativos, eu vou ter varrição, eu vou ter EPI, que nunca é contabilizado, mas eu vou ter EPI, eu vou ter lâmpadas, eu vou ter resíduo de refeitório, eu tenho todos eles. Então, esses três grupos são a base inicial para você fazer a sua gestão de resíduos. O que eu tenho que é diretamente processo, o que eu tenho que subsidia o meu processo, que eu preciso para que o meu processo aconteça, e o que eu tenho que eu vou ter em qualquer situação. Se eu começar... Hoje eu fabrico bola de futebol, se amanhã eu fabricar foguete na mesma empresa, eu vou continuar tendo ele. Ok? Nós vamos entrar agora nos resíduos especificamente. Vou dar uma geral do que são os resíduos, como eles se classificam, para vocês já terem alguma ideia, e depois nós vamos entrar num detalhamento um pouco mais interessante a respeito disso. A NBR 2004, ela explica, ela classifica quais são os resíduos. Ela divide eles em três grupos. O grupo dos resíduos perigosos, que é o grupo 1, né, o classe 1. O grupo dos resíduos não perigosos, que é o classe 2. E os resíduos perigosos, eles podem ser inertes ou não inertes. A divisão é feita dessa forma. Se você não tem essa informação, se você não conhece a respeito disso, pega a NBR 2004 e dá uma olhada. Sugiro isso. Mas eu acredito que você já tenha escutado, porque isso geralmente é muito batido. Como eu classifico os resíduos? Os resíduos classe 1, os resíduos perigosos, se eles aparecem com os critérios que a norma, se eles já são concebidos da forma que a norma determina, ou seja, inflamabilidade, reatividade, toxicidade, corrosividade, patogenicidade, ou de alguma forma eles provocam alguma contaminação ou algum problema ambiental, seja para o meio ambiente ou seja para a saúde humana, eles são classificados como perigosos. Então eu vou sair daí com o quê? Material sujo de óleo, um resíduo de um produto químico, toda essa gama de coisas que eu sei que vão afetar o meio ambiente, automaticamente eles vão ser resíduos perigosos. A norma, ela já deixa claro que se eu não sei a classe do meu resíduo, ele é perigoso. Com exceção do anexo H. No anexo H, tem listados alguns resíduos, estou falando do anexo H da 10.004, tem listado alguns resíduos que, se eles estão limpos na origem, por nomenclatura, por definição inicial, eles são considerados classe 2, eles são considerados não perigosos, que seriam a sucata de ferro, o plástico, a borracha, a sucata de metais não ferrosos, o papel e o papelão limpos. Se esse material está limpo, por definição, ele é classe 2. Tenho dúvida, eu tenho um resíduo, eu penso que ele seja classe 2, mas eu não tenho certeza. Ou então, eu vou dispor um resíduo, mas eu vou mandar esse resíduo para um determinado processo, só que esse processo só pode receber classe 2, eu não tenho certeza. O que eu faço? Faço uma análise do resíduo. Eu comentei com vocês, por definição, o resíduo pode ir como classe 1. Posso dizer, não, esse resíduo é perigoso e eu assino embaixo que ele é perigoso. Não, mas ele não é. Se ele não é, eu preciso fazer um laudo dizendo que ele não é. Esse laudo de análise é feito por um laboratório, eles vão fazer ensaios de lixiviação, de solubilidade, de acordo com as normas específicas, e no final do laudo eles vão dizer, classificar o laudo para você. Esse material, a amostra é classe 1, perigoso, classe 2, não perigoso, não inerte ou inerte, certo? Isso tudo está contemplado na NBR 10.004. Uma observação bem importante nesse universo de resíduo. Quando a gente fala em resíduo, geralmente a gente fala em plano de gerenciamento, que já está na política nacional, a gente fala de NBR 10.004, a gente fala de muita coisa que já está extremamente batido, resíduo classe 1, resíduo classe 2, perigoso, não perigoso, ou seja, aquilo que todo mundo já conhece, que todo mundo fala, que está na mídia. Tem
alguns assuntos dentro deste tema resíduos sólidos que poucos são abordados, mas que são muito importantes para você que quer ser um profissional diferenciado no mercado. Muito importante que você conheça e que você domine. Não se restringe classificação de resíduos apenas à NBR 2004. Nós temos outras formas de classificar resíduos de acordo com a natureza deles. Isso impacta no plano de gerenciamento, só que muitas vezes ele não é levado em conta. Por exemplo, você tem um ambulatório, um consultório médico, dentário dentro do seu empreendimento, ou você presta serviço, ou você trabalha para um hospital, para um laboratório, para uma farmácia ou algo do gênero, você precisa do plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. É regulamentado por lei específica, ou seja, nós temos legislações específicas, por exemplo, para resíduo de serviço de saúde. Tem a Resolução CONAMA 358 de 2005 e a RDC da Anvisa, a 222 de 2018. Ali tem todo o detalhamento sobre o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Sim, mas então, Roseli, o que eu atendo? Ambas. Você tem que sempre atender tudo. A questão é o atendimento pleno da legislação. A legislação específica do CONAMA, ela traz para a questão ambiental. A legislação específica da Anvisa leva para a questão da vigilância sanitária. Então, você consegue entender que tudo está integrado, que no final tudo é uma coisa só. Você faz um plano que você vai usar em diferentes momentos, em diferentes estratégias. A legislação, o que difere um pouco é que nas duas, tanto na CONAMA quanto na Anvisa, eles classificam os resíduos de serviço de saúde. Por exemplo, são classificados, nessa legislação específica, existem 5 classes. Você tem o resíduo classe 1, que vai ser para o infecto, material que está sujo com sangue, que pode de alguma forma estar infectado. O resíduo classificado como grupo B, que são os resíduos de risco químico, frascos de medicamento, que sobra de medicamento, fitoterápico, toda essa linha. Aqui você tem, se você trabalha com esse tipo de material, se você tem no seu empreendimento, gera no seu empreendimento resíduos de serviço de saúde, se atente muito a esse item. Aqui tem uma gama grande de resíduos que são teoricamente novos, que até então eles já existem há muito tempo, mas eles estavam sendo deixados de lado, que são os quimioterápicos. Se atentem bastante a isso. O grupo C, que são os resíduos nucleares, os radioativos e os derivados. Eles têm legislação específica sobre isso a ser seguida, tá? Se você tem isso, eu recomendo que você olhe. Hoje em dia são poucos os empreendimentos que geram esse tipo de resíduo, mas deem uma boa avaliada se for o caso de vocês. O grupo D, que são aqueles resíduos que são mandados para reciclagem, os resíduos mais parecidos com os resíduos comuns, tá? E o grupo E, que são os perfluorocortantes. Esse último também atentem bastante. Inclusive, nesse último, atentem para a questão do transporte deles, porque como são agulhas, bisturis, você tem que ter muita atenção no transporte e no manuseio disso. Tá? Então, essa é a legislação específica para resíduos de serviço de saúde, que não está contemplada na NBR 2004, que não está contemplado em outro lugar. Mas se você tem atividade que gera resíduo de serviço de saúde especificamente no seu empreendimento, você tem que estar atento a isso, sim, tanto na questão de meio ambiente, quanto na questão de saúde pública, vigilância sanitária. Um outro resíduo gerado, que muitas vezes é deixado de lado, se desconsidera o fato de que ele tem uma legislação específica que rege o que acontece com ele, é o resíduo gerado na construção civil. Nós temos uma resolução CONAMA, a 307 de 2002, alterada pela 448 de 2012, que fala exatamente o que deve ser feito com o resíduo gerado na construção civil. Também ali existe a classificação dos resíduos, deem uma olhada, eles são divididos em grupos, vocês vão ter todos os grupos claros, o que contempla cada um deles. Roseli, fiz uma obra na minha empresa,
Preciso fazer um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil específico? Não precisa fazer um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil específico. Você pode inserir isso no seu plano. Você precisa simplesmente conhecer que ele existe e ele estar incluído na sua gestão. Você precisa saber aonde que ele vai ser gerado, o que vai ser feito com ele, como ele vai ser descartado. Isso é a gestão. O plano é uma consequência e é um extrato muito pequeno da gestão que você está fazendo. Dentro do resíduo da construção civil, há normas específicas para isso. No resíduo de serviço de saúde também, se você entrar tanto na resolução CONAMA quanto na RDC da Anvisa, vão estar lá descritas todas as normas que você deve seguir. No resíduo da construção civil, também tem NBRs específicas para isso. Tá? A família 15.112 em diante especifica exatamente o que tem que ser feito. São cuidados a serem tomados basicamente para construtoras, para empreendimentos maiores, mas vale a pena olhar porque ali você tem tudo definido. Vai classificar o que é o resíduo perigoso para a construção civil, como é que o gesso entra, tudo isso você tem que conhecer e tudo isso está explicado ali. Tudo isso faz parte da sua gestão de resíduos. Ainda temos um outro CONAMA, que é o 275, de 2001. Esse CONAMA se fala muito nele, indiretamente as pessoas falam, mas não sabem que é ele, e eu quero aproveitar esse momento para desmistificar uma informação. Ele trata basicamente das cores, das cores na segregação dos resíduos, a famosa coleta seletiva. Você vai ter as cores e o que você vai colocar em cada uma delas, certo? Eu já vi órgão ambiental colocar na licença de operação do empreendimento a obrigatoriedade do cumprimento dessa resolução. A única obrigatoriedade que se tem do cumprimento dessa resolução é no setor público. Na iniciativa privada, ela é orientativa, ou seja, eu posso colocar o que eu quiser na cor que eu quiser. Eu não sou obrigado a seguir o padrão desta resolução. Óbvio, acaba-se seguindo o padrão dessa resolução porque em qualquer lugar que você vai, as cores são aquelas, é complicado. Você tem que destreinar as pessoas para treinar elas em outra coisa. É inviável e vamos combinar, é burro. Falando um português bem claro. Mas ela não é obrigatória. Tenham sempre isso em mente, certo? Quando a gente fala em gestão de resíduos, nós já conhecemos os resíduos, nós já classificamos eles, nós precisamos nos preocupar em ter eles identificados, armazenados de forma correta, segregados, transportar eles de forma correta. Então isso também é muito importante. Todo esse detalhamento, o que é a identificação, o que é a segregação, isso tudo o plano de gerenciamento de resíduos vai trazer para vocês. Então, isso são detalhes que eu não vou abordar nesse momento, tem um outro vídeo que fala sobre isso. O que eu quero chamar a atenção para vocês nesse momento é o que não se fala, ou seja, a identificação que você usa para o seu resíduo dentro da empresa é uma identificação muito simples. Porém, quando você vai transportar esse resíduo para fora, para um receptor, para uma destinação final, você precisa usar a identificação de transporte. E essa, sim, ela é mais complexa. Ah, isso está em algum lugar? Sim. Tem uma NBR específica para essa identificação e a NTT traz muita coisa sobre isso. Inclusive classificação de resíduos de acordo com o código da ONU, grupo de risco, classe de risco, que nós vamos falar num outro vídeo também. Mas tenha em mente que para o transporte, quando se trata de resíduo perigoso, eu não posso simplesmente usar uma etiqueta dizendo lá, resíduo dissolvente. Não, eu não posso transportar dessa forma. O veículo que vai fazer o transporte tem que estar identificado, painéis, placas e a embalagem também, ok? Quando se fala em gestão, também se fala na forma como esses resíduos vão ser armazenados. Ah, é fácil armazenar, eu coloco num tambor, boto num estradinho e boto lá fora, embaixo da árvore para não pegar sol. Não, nós temos normas que falam do armazenamento desse resíduo. Então, são duas NBRs específicas, a 12.235 que fala sobre resíduos
classe 1, os resíduos perigosos, e a 11.174, que fala sobre os não perigosos. Vale a pena olhar, se você não conhece, e ver no detalhe. O que eu chamo a atenção de você nessas duas normas? Bacia de contenção. Primeiro, nunca coloque o resíduo sobre o solo. O resíduo ele tem que estar sobre o piso e ele necessariamente precisa ser coberto. Se o resíduo é perigoso, a gente está falando piso impermeabilizado e bacia de contenção. Bacia de contenção para líquidos. Vazou, ele não vai sair dali, ele está contido naquele universo. E daí vem a dúvida, qual é o volume útil da minha bacia de contenção? Quanto eu preciso conter? Isso a NBR, de armazenamento de resíduos perigosos, traz especificamente. Vou até ler para vocês o extrato que eu tenho dela. A NBR 12235, no seu item 4.11.2, diz que a região deve ser limitada por uma depressão ou por um dique destinado a conter previamente eventuais vazamentos de tanques, de tubulação, de tambores, de containers, etc. Volume 10% do total ou o volume do maior recipiente. Esse é o volume, a vida útil que a bacia de contenção de vocês necessariamente tem que ter. No mínimo isso. Certo? Então, gerei o resíduo, vou me preocupar com isso. Não é bem assim. Como eu falei para vocês, né? Tá tudo integrado. A gente está falando de meio ambiente, mas a gente está falando de outras coisas também. Eu preciso conhecer o processo, eu preciso saber o que entra, eu preciso ter uma ideia para fazer a minha gestão. E se o resíduo é inflamável? E se o que eu tenho lá na minha central, o que sobrou, é resíduo de um solvente, é material inflamável? O que conta? Aí, pessoal, nós vamos ter que ir lá na legislação trabalhista. Lá na legislação, a gente vai buscar a NR20, a gente vai buscar a NBR 17505 e vai ver quais são os cuidados que eu preciso ter para líquidos inflamáveis. Vou seguir qual regra? A dos líquidos inflamáveis. E ela vai me dizer o quê? 110% do volume total. Entenderam por que é tão importante a gente fazer a gestão dos resíduos e não só aquela planilhinha lá do plano com meia dúzia de informações? Essa informação é extremamente relevante e ela é uma informação conjunta. Vamos seguir um pouquinho, então, e já comentamos a respeito da destinação de resíduos, já falamos de como o resíduo vai ser gerenciado, né, dentro da gestão que vocês estão fazendo. Eu quero aproveitar, agora que a gente está indo para o finalzinho do vídeo, para quebrar dois paradigmas quando se fala em gestão de resíduos. Duas coisas que se ouve muito e que chega um ponto que você até vai pensar, poxa, mas será que eu estou errado? Porque todo mundo fala sempre a mesma coisa, e eu acho que o errado sou eu. Vou aproveitar para quebrar esses dois paradigmas nesse momento e explicar para você por que esse paradigma não existe. Para a partir disso você ter argumento para discutir isso lá na frente. Primeiro deles, o resíduo tem um valor agregado. Isso é uma coisa que eu escuto muito e não concordo e não me convenço. E diariamente, todas as vezes que eu escuto, eu vejo o quanto isso me incomoda, inclusive. Vou explicar para vocês por que o resíduo não tem valor agregado. O empreendedor, quando eu falo empreendedor, eu estou falando do cliente, do superior hierárquico. Não significa necessariamente seja o dono da empresa. Aquela pessoa com que você trata, com que você tem contato. Ele vai dizer para você o seguinte: não, eu não. Primeiro que ele não gera resíduo, né? A gente já conversou que o único resíduo que ele gera é sucata, né? É o único, não gera mais nada. Bom, mas vamos naquela linha ali, ele tá gerando só sucata. Aí ele vai dizer: não, mas não é resíduo, eu vendo. E quando ele diz que não é resíduo que ele vende, é pior ainda. Porque você já ouviu que ele não gera resíduo. E depois ainda você vai ouvir que ele não é resíduo porque ele vende. É aquele momento que você para, pensa e
se questiona o que eu estou fazendo aqui. Gente, é resíduo. Sobrou no processo, é resíduo. Ele pode ser utilizado num outro processo? Pode, frequentemente isso é feito. Mas ele sobrou naquele momento, ele é resíduo. Seja ele sucata, seja o papelão, seja o papel, ele é vendido? Ele é vendido, mas ele é resíduo. Ele é um resíduo que tem um valor, mas ele é resíduo, ele continua sendo resíduo. O fato é que se ele é resíduo, mesmo que ele esteja sendo vendido, se ele é resíduo, ele é perda. Eu perdi. Se eu deixei de utilizar, se ele sobrou no processo, é perda de processo. Ou seja, economicamente eu perdi. Eu tenho um caso, eu vou colocar os slides agora para vocês irem acompanhando, e eu tenho um caso, um piloto que foi feito num cliente que eu vou usar para exemplificar isso para vocês. Se vocês forem olhando agora, então, o resíduo, a questão do valor do resíduo, né? Vamos dar uma olhada. Esse slide que vocês estão vendo foi um caso de um cliente que a gente fez um trabalho na gestão de resíduos para diminuir a geração de resíduos, tudo o que nós já conversamos. Esse cliente, ele trabalha basicamente com aço. Nós pegamos um determinado aço que ele utiliza, é a principal matéria-prima dele, o aço que mais impacta na atividade dele. Assim, o carro-chefe dele é essa matéria-prima. Nós pegamos esse aço e fizemos um levantamento de quanto era comprado e de quanto era gerado, porque é uma sucata extremamente nobre, mas ela é uma sobra de processo. Então, se vocês avaliarem ali, em um ano, o empreendedor ele comprou 1.352 toneladas deste aço. E ele gerou como sucata 708 toneladas. Ou seja, se a gente for para o próximo slide que eu estou mostrando para vocês, vocês conseguem avaliar que 52% do material que entrou como a matéria-prima que entrou, ela acabou saindo como sucata. Ou seja, por mais que seja uma matéria-prima, uma sucata com valor, que seja uma sucata que tenha uma representatividade, é um volume absurdo. Como é que eu vou avaliar isso? Nós vamos avaliar agora no terceiro slide. Olha, acompanhem comigo. A aquisição anual deste aço, 1.352 toneladas, vezes o valor que o empreendedor pagou por tonelada quando ele comprou matéria-prima. Mais de 4 milhões. Isso foi o que ele gastou por ano para comprar essa matéria-prima. Dessa matéria-prima, 708 toneladas foram sucateadas. Então, 708 toneladas vezes o valor da tonelada me gera mais de 2 milhões de material que eu estou jogando fora. Ou seja, 2 milhões que eu paguei para pôr fora, porque sobrou. Mas, lembra que vendia? Vende. Então, vamos lá, vamos fazer a conta da venda. Eu peguei essas 708 toneladas e vendi. Eu vendi a R$450 a tonelada. Era o preço que foi pago por este material, neste case em específico. Então, eu recuperei desses 2 milhões, mais de 2 milhões que eu despendi, eu recuperei R$300 mil. Né? Ou seja, eu perdi nessa brincadeira 1.800.000. Nós estamos falando aqui única, exclusiva e basicamente da matéria-prima. Nós não relacionamos neste momento, no trabalho foi feito, mas aqui para vocês eu não trouxe. Nós não relacionamos neste momento o consumo de energia, a mão de obra, a depreciação do material, ou seja, todas aquelas atividades que movimentaram essa produção, elas não estão relacionadas aqui. Então, obviamente que esse número de 1.800.000 vai ser muito maior. E aí, a gente vai voltar a falar que não gera resíduo e que o resíduo tem valor? Sim, ele tem um valor, mas ele ainda é resíduo. Eu só vou ter um retorno muito melhor quando deixar de gerar ele. Se 52% dessa sucata, se eu conseguir reduzir 52% para 10% só, refaçam a conta para ver qual vai ser a perda que o cliente vai ter.
Pessoal, isso é gestão. A gestão se começa pelo maior volume de resíduo, independentemente do custo que teve para destinar ele. Porque a conta que vocês têm que fazer não é o custo de destinação. A conta que tem que ser feita é o custo que se perdeu quando se deixou de processar esse material. Entendido? O segundo e último paradigma que eu preciso quebrar com vocês neste momento. Responsabilidade. Tenho até uma colinha aqui para não esquecer de nada. Terceirizo e me livro. Não, terceirizo e sou solidário com quem eu terceirizei, ou seja, a responsabilidade continua sendo minha. Poluidor-pagador, princípio básico do direito ambiental, muito se fala a respeito dele. Esta questão de terceirização, de responsabilidade compartilhada, tem um vídeo, eu gravei um vídeo especificamente sobre isso, a responsabilidade na terceirização ambiental. Olhem ele. Para vocês também, se vocês ainda têm esse paradigma, olhem o vídeo, quebrem por vez, certo? Eu tenho responsabilidade em relação a isso e ela é minha e ela é infinita, certo? Esses dois paradigmas eram a minha meta para hoje, esclarecer eles para vocês. Inscrevam-se no canal, deixem os comentários, coloquem as contribuições de vocês. Nós estamos aí para produzir um material. Se vocês entendem que precisa aprofundar mais em alguma coisa, não tem problema. Eu acredito que os assuntos que estão vindo não são assuntos novos, mas os nuances que eu procuro trazer são informações que não se fala, que não se comenta, que se deixa na gaveta, que se deixa na manga. Não é esse o objetivo. O objetivo é transmitir a informação para vocês, para que vocês entrem no mercado com um diferencial. E que o cliente de vocês entenda isso e indique vocês para outros empreendimentos. Esse é o meu objetivo. Foi assim que eu comecei e é assim que eu imagino que vocês devam começar também, para quem está começando. Ok? Redes sociais, estamos lá. As novidades vão surgindo, todos os dias tem alguma coisa, tudo que está de novo está ali e é dali muitas vezes que saem os vídeos que a gente produz. Então comentem, indiquem, compartilhem, porque o material está sendo feito para isso. Ok, pessoal? Obrigada!